Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu me chamo Carla Talarico e se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue porque todos os dias tem stories, tem post, tem caixinha de perguntas, vários insights que eu faço por lá sobre os meus atendimentos. Mas aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre as dúvidas, as principais dúvidas que eu recebo sobre traumas e transformação pessoal. Então, se você está buscando mudar algo que está te incomodando na sua vida, este vídeo é para você. E se você já lembrou de alguém que você ama muito, não hesita. Compartilhe esse vídeo aqui embaixo com ela. E se você curtir o vídeo, depois você já deixa o seu like aqui. Então, bora pro vídeo. Então, nesse vídeo, eu vou responder algumas das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram a respeito de traumas, de transformação pessoal. E a gente vai começar com essa aqui embaixo. Quando você fala em ressignificar, como? O que é a ressignificação de traumas? Quando você vive uma situação na sua vida, aquilo pode ficar uma marca, uma memória ou não. Tudo depende da forma como você vai lidar com a situação. O que você precisa pensar? Que as situações que acontecem na nossa vida, tem coisas que eu consigo resolver e tem coisas que eu não consigo resolver da forma como eu gostaria. Quando eu não consigo resolver da forma como eu gostaria, eu posso ou não me importar com aquilo, ou aquilo me gerar uma marca, uma memória que pode impactar na minha vida, tanto naquele momento presente, quanto lá na frente. Então, por isso que o problema nunca será um problema se eu não adquirir um significado àquela questão. Então, eu passei por uma situação onde uma pessoa gritou comigo. Naquela hora eu gostaria de ter respondido, falado, perguntado por quê. Mas eu não respondi, não falei nada e depois de uns 2, 3 dias eu não me importei com a situação e passou. Ou naquele momento que aconteceu aquilo da pessoa gritar comigo, eu fui lá, respondi, perguntei por que ela estava falando comigo daquela forma e ali a gente conversou e resolveu. Ou o que pode acontecer é: eu vivi essa situação, eu gritei com a pessoa, eu falei um monte de besteiras, absurdos, coisas no calor da emoção, a gente não resolveu e eu atribuí um significado àquilo que aconteceu. Ou eu vivenciei aquela situação, a pessoa gritou comigo, eu não soube como reagir e eu guardei aquilo pra mim. E fiquei pensando que eu poderia ter falado isso, aquilo, que eu não poderia ter aceitado aquela forma, que eu teria que ter resolvido, e aquilo fica dentro de mim. A questão é que isso pode começar a atrapalhar a forma como eu reajo, quando as pessoas vão falar alguma coisa comigo, eu já querer ser reativa ou ficar nervosa com a situação. E isso, com o passar do tempo, ele pode sumir, entre aspas, porque na verdade isso fica quietinho, camuflado, como se ficasse lá embaixo, no fundo do rio, guardadinho. Ou isso pode perdurar e eu fico com esse comportamento, meu comportamento só começa a piorar, eu sempre começo a antecipar as situações e quando as pessoas vão falar comigo, eu sou reativa e eu começo a ficar uma pessoa impaciente. Então, várias coisas podem acontecer perante uma situação que eu vivi, ou várias situações que eu vou vivendo, que aquilo vai se tornando cada vez mais um problema, cada vez maior, e de uma mudança de pensamento, sentimento, começa a ser um comportamento, aquilo começa a atrapalhar minhas escolhas, a convivência com as pessoas e tudo mais. Então, o ressignificar eu não posso mudar o meu passado, eu não posso apagar o que eu vivi, eu não posso voltar lá atrás e resolver a situação. Mas o que eu posso? A partir daqui, dar um novo significado a tudo aquilo que eu vivi lá atrás. Seja porque eu vou trabalhar essa situação ressignificando todos os gatilhos que atrapalham e me fazem ter esse comportamento, esse pensamento, esse sentimento, que é exatamente o meu trabalho, que eu ensino os meus alunos no MC7. Ou eu posso resolver perdoar aquela pessoa, aquela situação que aconteceu, tendo uma conversa com ela ou não, somente dentro do meu coração, numa dinâmica ou numa forma de trabalho,
né? Porque tem diversas pessoas que também trabalham dessa forma, com técnicas e formações diferentes. A gente também consegue trabalhar essas questões, né, com tudo que eu trabalho. A gente ressignificar, mesmo que a pessoa não esteja mais aqui, a gente precisa acolher esse evento, essa situação que aconteceu. Então, por isso que o ressignificar é dar um novo significado àquilo que eu vivi. É tornar aquilo um aprendizado para que a partir de agora eu não tenha mais gatilhos que me levem a ter aquele comportamento, aquele pensamento, aquele sentimento e a viver mais o momento presente. Então eu não preciso ficar voltando naquela situação ao mínimo sinal de um comportamento, uma forma de olhar, aquilo já começa a despertar essa situação traumática ou essa situação traumática e outras que eu também fui vivendo dentro do mesmo contexto, porque eu nunca consegui resolver, eu nunca consegui falar, eu nunca consegui me colocar, me posicionar. É um exemplo. Então, o que é o ressignificar? É através de um trabalho, né, que é também o trabalho que eu faço, é dar um novo significado àquilo que eu vivi. Então, eu não apago o meu passado, mas eu ressignifico algo que é um gatilho, que me desperta a resposta do estresse, para que quando eu mudo a forma de enxergar aquilo que eu vivi e que eu estou vivendo agora, eu tenho uma resposta de vida diferente. E é por isso que sintomas físicos, eles podem vir dessas situações estressantes, que são os sintomas somatoemocionais. Então é por isso que eu só mudo a percepção, né, quando eu ressignifico, para que assim eu consiga mudar a resposta. Por isso que somente saber o que é a causa, de onde vem, o que aconteceu, não muda. Eu preciso tratar e ressignificar, e isso é exatamente o meu trabalho. A segunda pergunta que eu trouxe aqui foi: me sinto total perdida da vida. Provavelmente essa pessoa que se sente muito perdida é uma pessoa que tem muita vontade de comer pão, massa, doce, coisas de queima de açúcar rápido, né? Então essa pessoa ela quer comer esse certo tipo de alimento, por quê? Porque quando a pessoa se sente perdida, ela gasta muito uma energia interna, uma energia mental, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei onde eu quero ir, o que eu estou fazendo, por que eu vim aqui para este mundo, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que eu gosto. E provavelmente essa pessoa passou por muitas situações que ela viveu e não consegue resolver. Às vezes ela tem umas pessoas que sempre resolvem as coisas por ela na vida, ela nunca conseguiu ter uma voz ativa para falar realmente o que ela gosta, o que ela não gosta, ou aonde ela quer chegar. E talvez quando ela tomou decisões por ela mesma, algo não saiu como ela esperou. E é por isso que aí ela começa a desistir, tá vendo? Eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou. E aí as pessoas têm tendência a falar, como que você tá? Eu não estou bem. E aí todo mundo começa a dar palpite. Eu acho que você gosta disso, eu acho que você tem que fazer tal coisa, eu acho que isso, eu acho que aquilo. E eu já não estou me sentindo bem. E aí eu divido com as pessoas, elas começam a trazer a opinião delas e isso começa a atrapalhar mais. É diferente quando você começa a olhar para a sua história, entender tudo que você viveu, quais foram as suas expectativas, as situações que você jogou uma expectativa muito grande, às vezes o que você pensou não aconteceu. É por isso que a gente precisa entender perante a sua história, qual é o seu momento de vida, a situação, o que você está vivendo agora, a sua história, para que a gente tratando e dando um novo significado, você consiga tomar a melhor decisão, entender qual o seu rumo, o que você gosta, por que no meio do caminho você começou a se perder e agora você se sente total perdida em todos os caminhos. Mas é possível tratar? É só a gente começar a identificar o porquê que você se sente perdida. Foram situações que você passou de dor e de perda, ou foram situações que você passou que mexeram demais com a sua confiança, com a sua autoestima, enfim. Tem muitas coisas que a gente pode olhar, mas é possível você começar novamente a encontrar o seu caminho. Pensar também que a gente precisa equilibrar corpo, mente e espírito. Nunca vai ser uma área só, mas o importante é que dentro desse caminho dos traumas, do que foi passado, tem como nós tratarmos isso, para que você consiga se transformar e mudando a forma de enxergar, tudo comece a se encaixar. Terceira pergunta. Eu recebo muito sobre ansiedade, mas essa aqui
vai unir a tudo que eu já falo por aqui. Quando a ansiedade e preocupação chegam com dores físicas. Quando você passa por muitas situações as quais você não consegue lidar. Você está tendo dificuldade com seus pais, com seus filhos, o local que você mora, no seu trabalho. As coisas começam a se acumular. Você não está conseguindo resolver as situações, o que você está passando na vida. Então, você vê que uma coisa não resolve, outra não resolve, outra você não está tendo sentido, daí você começa a se desequilibrar em várias áreas, você para de fazer atividade física, você para de comer bem, aí você passa a dormir mal, porque você não está conseguindo resolver as situações. E aí o que ele mandou aqui, né? Começa a aumentar a preocupação. O seu corpo, de tanto que você começa a somatizar todas essas emoções, situações que você não está conseguindo lidar. E provavelmente, né, normalmente na ansiedade é uma falta de ar, o coração começa a acelerar muitas vezes do nada, porque o seu corpo começa a entrar num nível de estresse muito grande. O gasto mental é muito intenso. E é por isso que o corpo, ele começa o quê? Ele começa a sofrer. E aí vem as dores físicas, o intestino começa a não funcionar tão bem, daqui a pouco ele começa a oscilar entre diarreia e constipação. E aí você já não dorme bem, você começa a ter dores de cabeça, como você não tá dormindo bem, não tá comendo bem, por vezes você pode começar a ficar com tontura, sua imunidade começa a ficar baixa, você tem crise de dor de garganta e alergias. Uma coisa, gente, começa a puxar a outra. É por isso que a somatização das emoções, quando eu não lido com as minhas emoções, quando eu falo que isso não importa, isso aqui agora não é prioridade, quando eu começo a jogar tudo isso para baixo do tapete, empurrar isso para baixo, lá para o fundo do meu rio, meu corpo começa a somatizar, mas às vezes acontece uma única situação, que é como se aquela situação fosse uma pedra que ela atacou assim, lá no seu rio e tudo aquilo que estava lá embaixo veio para cima, como uma bomba. E é por isso que daí começa o quê? Que ele falou assim, chegam com as dores físicas, o corpo não dá conta mais. É por isso que a gente precisa limpar esse rio. Eu preciso tratar tudo isso que está aqui por cima, o que você está sentindo. A gente precisa tratar essas situações, o que leva você a se sentir dessa forma, para que você, mudando de novo a forma de enxergar, você comece a mudar a resposta biológica. É claro que eu falo para todos os meus pacientes que eles precisam ir ao médico, verificar se com a saúde está tudo ok. Se tudo está ok, isso é o quê? É somente o quê? São as situações que você está passando, o acúmulo delas que você não está conseguindo resolver por prováveis traumas e situações do passado e você não consegue se transformar, mudar a forma de enxergar e mudar a resposta. Mas sim, é super possível tratar e o meu trabalho pode ajudar nesse contexto. E uma que eu sempre recebo por aqui, que é sobre dor de cabeça. Então, essa pessoa me mandou assim, todo tipo de tratamento para dor de cabeça e nada melhora totalmente. Vem e volta. São os traumas, a somatização das emoções, situações as quais a pessoa não consegue resolver. E isso vem e volta, por quê? Porque tem uma raiz mais profunda, tem um trauma profundo ao qual a gente precisa olhar para que ela consiga encarar a situação de uma outra forma. Eu sei, pela minha visão, pelo meu olhar, quando a gente olha pela somatização das emoções, que ela se desvaloriza, ela se sente impotente perante a situação. E é por isso que se ela não muda a forma de enxergar dentro de um contexto, a dor de cabeça vem e volta, porque o sentimento que ela tem perante aquela situação, ele vem e volta. Então é por isso que a gente precisa ir na raiz, na causa, qual é o trauma, qual foi o primeiro trauma vivido, o que você está vivendo agora, que despertou essas emoções, para que a gente possa trabalhar essa questão e dar um novo significado para aquilo que lá atrás era um problema. E coisas que foram acontecendo, foram reativando e tornando esse problema maior, a gente não consegue, por isso que melhora e volta, é por isso que eu preciso ir lá na raiz, para que dando um novo significado eu consiga tratar. Mas é como eu venho falando ao longo dessa semana, é preciso agir, é preciso fazer algo, somente vir aqui, ver o vídeo e falar, nossa, faz todo sentido.
você vai continuar com o sintoma, porque você precisa fazer o quê? Agir, tomar a decisão de falar, eu quero mudar isso, eu quero trabalhar essas questões da minha história. Saiba você ou não, porque às vezes você não tem ideia, o que será que eu guardei que gera isso? Eu não tenho nem ideia. Essa pessoa pode ser você, se for você, escreve aqui embaixo para mim nos comentários. Mas você pode falar assim, eu sei quando começou, as situações, o que desperta, mas você tá vendo, somente saber não muda. E se você é essa pessoa, conta aqui embaixo, Carla, sou eu sei o que me gera isso, eu tô sentindo isso. Ou se você tem alguma pergunta, temas que você gostaria que eu falasse por aqui no canal, pode deixar aqui embaixo pra mim, vai ser um prazer te responder, gravar um vídeo tirando a sua dúvida. Combinado? Então, se você lembrou de alguém, essas dúvidas que eu respondi por aqui, já compartilhe esse vídeo para que uma pessoa saiba que eu posso ajudá-la com o meu trabalho. Se você é terapeuta, profissional da área da saúde, quer olhar para o seu paciente dessa forma, entender muito mais profundo sobre traumas, transformação pessoal, se você quer entender um pouco mais, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, já se inscreve na lista de espera da próxima turma do MC7, vai ser um prazer ter você como meu aluno lá. Então, se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, curte aqui embaixo. Não se esquece, inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo para você.